Eu tenho notado nos alunos do meu curso de presencial de odontologia empresarial, ou nos dentistas e empresários do ramo da odontologia que eu dou consultoria e que eu tenho acesso, que apesar deles estarem com muito acesso a diversas informações que estão disponíveis tanto nos cursos quanto na internet, gratuitamente, em livros e etc., eles têm muita dificuldade de conseguir colocar tudo isso em prática e de efetivamente conseguir um resultado com isso, né? Então, principalmente por diversos motivos, eles conseguirem incluir essas novas práticas em suas rotinas, e isso fazer parte de suas rotinas e realmente provocar a transformação que essas práticas provocam, acabam não acontecendo por conta dessa dificuldade de colocar em prática. Então, eu fiquei refletindo comigo, né, depois de observar isso em alguns alunos, de que adianta ficar entupindo o dentista ou o empresário odontológico de informação cada vez mais, mesmo que esteja dando passo a passo para ele fazer, se ele não tem condições de conseguir colocar em prática e efetivamente conseguir o resultado. Então, isso me fez eu refletir e voltar um passo atrás, porque o importante aqui é que você tenha resultado com tudo isso que é falado, que é passado, com todo esse conteúdo que é passado. E para isso eu acredito que a gente tem que dar um passo atrás para poder entender o que impede o dentista e o empresário de colocar em prática da forma que tem que ser colocado, né? O que está acontecendo, quais são as dificuldades, né? E depois de conversar com alguns alunos, com dentistas, empresários e por observação própria, eu cheguei em algumas conclusões que eu trouxe aqui nessa aula de hoje para que possa orientar. Então essa aula de hoje ela vai ser um pouco menos técnica, né? E vai ser mais no sentido de orientar você, o dentista ou empresário, de como você pode utilizar toda essa informação para realmente começar a colocar em prática e ter um resultado. Tá? Eu acredito que esse tipo de aula é muito importante. Eu antigamente, há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu tinha um pouco de preconceito contra esse tipo de aula, porque eu acreditava que, né, o jovem normalmente acredita assim, não, o que eu quero é saber o que eu tenho que fazer e fazer de uma vez, né? Esse papo aí não me interessa. Mas depois que a gente tem um pouco mais de maturidade, entende como é que e começa a entender e se interessar mais pelos processos humanos que fazem a gente tomar atitude, a gente vê como isso é importante, né? Porque eu estou vendo agora, existe uma grande quantidade de informações que são dadas, tanto em cursos meus, como em consultorias, como na internet, aí, não só nos meus cursos, como diversos outros cursos, e eu vejo que a esmagadora maioria dos dentistas e dos empresários não coloca em prática e não conseguem ter um resultado. Tá? Então, vou tentar aqui trazer uma linha de raciocínio e eu acho que é muito importante, é muito válido você acompanhar essa linha de raciocínio, mesmo que essa aula seja um pouco mais longa, tá? Mas ela é mais leve. Então você vai acompanhando essa linha de raciocínio para que você possa entender isso. E é porque só entendendo isso, entendendo todo esse processo, é que você vai ser capaz de se convencer de que tem que botar em prática. Porque a gente só faz aquilo que a gente se convence. Em última análise, a gente só faz aquilo que a gente acredita. Tá? Então, convido você a entrar nessa viagem aqui, nessa jornada, para poder entender seus processos e como você pode fazer para efetivamente ter mais resultados na sua clínica odontológica. Tá? Bom, existem basicamente dois tipos de pessoas que estão envolvidas numa clínica odontológica, né, que estão envolvidas no processo de gestão de uma clínica odontológica ou na sociedade ou no mercado odontológico de atendimento. Primeiro são os dentistas, né, os dentistas que efetivamente atendem, e em segundo são aqueles que são interessados no ramo, tá? Seja por diversos motivos. Pode ser interessado porque é um cônjuge de um dentista,
e aí se interessa pelo ramo para poder tocar o negócio enquanto o dentista atende. Pode ser interessado porque é o pai do dentista, interessado na própria carreira do dentista, ou porque também quer trabalhar junto e tocar o negócio enquanto o filho ou filha dentista atende. Os protéticos também são interessados, porque apesar de eles serem laboratório de prótese, eles prestam atenção no mercado, né, e veem que existe esse potencial de mercado de pacientes para ser atendido. Inclusive, eu conheci, né, já aproveitando para contar uma história aqui, eu conheci dois protéticos não, eles eram dois técnicos de equipamentos, aí é mais longe ainda, além dos protéticos, os técnicos de equipamentos, que montaram, em uma cidade próxima aqui a minha, uma clínica, botando dentistas, né, para trabalhar, e a coisa funcionou, eles acertaram o local, a coisa funcionou e já estão na 3ª unidade. Tá? 2 técnicos de equipamentos. Então, tá aí mais um. Técnico de equipamento ou todo mundo, ou qualquer pessoa que trabalhe com odontologia, né, que trabalhe no mercado odontológico. Né, ele é naturalmente interessado nesse tipo de negócio. Né? As TSBs, a SB, secretária, por que não? Já conheci secretária que aprendeu sobre o negócio, conseguiu juntar um dinheiro e montou seu consultório e acabou fazendo a dentista trabalhar para ela. Tá? Secretária com visão empresarial. E amigos, né? Amigos de dentistas que veem o potencial do ramo, porque é um ramo que tem muito potencial. Né? Porque todo mundo precisa de dentista. Né? Todo mundo mesmo, quem tem dente, quem não tem dente. Se você for ver um outro tipo de ramo, por exemplo, um ramo de alimentação de um restaurante de comida japonesa, de sushi e sashimi, não é todo mundo que gosta de sushi e sashimi. Né? Então não é um mercado mais restrito. Agora, odontologia não. Todo mundo precisa de dentista. E é isso que faz ser um mercado tão atraente, tão promissor, e por isso que está atraindo tanto a atenção das empresas, e que hoje estão aí crescendo nesse mercado. Tá? Então, são basicamente esses tipos de pessoas que podem se interessar por isso. Então, se você está dentro desse grupo que foi listado até agora, então essa aula realmente interessa para você. Tá? O que vai ser falado aqui é do seu interesse. Tá? Bom, e essas pessoas, elas estão buscando informações, né? Ou não, ou estão tocando a sua vida como se tocaram até o momento, dentro da sua zona de conforto. E o que impede elas de ter mais resultado? Né? Apesar de ser um ramo extremamente promissor, né, e que abrange todo mundo, ramo altamente democrático, por que muitos não estão tendo resultado, em detrimento de outros? Tá? Eu elenquei aqui alguns fatores que podem trazer isso. Tá? Primeiro, assumindo que a operação, aqui eu não estou colocando problema na questão técnica, estou assumindo que o dentista que está responsável por essa clínica é muito bom tecnicamente e não tem problema na técnica dele, tá? Que aí seria um outro problema. Tá? Assumindo que isso tá tudo certo, o que pode impedir? Primeiro, não conhecer e não saber das práticas de gestão. Tá? É um dos motivos. Né? O dentista tradicional, principalmente o tradicional, isso comete muito a ele. Ele, no passado, ele adquiriu um modus operandi de se especializar e, à medida que ele se especializa, a mão de obra dele fica mais cara, né, porque os pacientes vão reconhecendo o valor do seu trabalho, e aí ele vai cobrando mais caro pela hora, e assim vai crescendo e vai tendo mais resultado. Tá? Então esse era o modelo clássico ali nos anos 80, 90, que deu muito certo, funcionou muito bem, como na época da ortodontia, que o ortodontista cobrava pelo aparelho, em dólar ainda, e mais um salário mínimo de manutenção, na época de ouro. Então, ele só se especializava, tinham poucos ortodontistas, né, e aí ele conseguia progredir na sua carreira. Só que aí encheu de dentista, encheu de especialista, e aquilo que antes era uma raridade passou a ser comum. Né? E aí, fora isso, vieram as empresas com franquias, com clínicas
mais estruturadas de forma empresarial e deixou o mercado mais competitivo, mais difícil. Então, o dentista que não tem conhecimento da gestão, não tem conhecimento de práticas de gestão para transformar o seu consultório numa empresa mesmo, apta a competir com esse novo cenário do mercado, ele não consegue ter resultado, ele fica para trás. E aí ele vai investindo em cada vez mais especialização. Eu vejo isso muito nas escolas em que eu dou aula. Tem muitos dentistas que às vezes se formam, não tem nem ideia do que vão fazer de especialização, e aí vão emendando um curso atrás do outro. Aí fazem prótese, autorização em prótese, aí depois emendam uma outra em endo, e aí depois outra em pério, depois outra em implante, e outra em cirurgia, e vão emendando, achando que eu vou ficar cada vez mais completo, que aí eu vou estar apto a fazer tudo quanto é tipo de tratamento. E esquece, não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas perde-se o foco, que atira para todos os lados, e esquece de cuidar do seu negócio. Esquece de entender que existem muitas informações, de muitas formas profissionais de poder lidar com o negócio. Então, essa falta de conhecimento impede ele de, apesar de se especializar tanto, não atingir o resultado. Tá? Um outro ponto que eu vejo muito forte em alguns dentistas conhecem, sabem que existem as práticas de gestão, sabem que existem, mas não acreditam nelas. Não acreditam que as práticas de gestão vão dar o resultado esperado. Tá? Isso é um clássico e eu acredito que a maior parte dos dentistas tem essa crença. Eles ainda acreditam naquele modelo antigo, acreditam que aquele modelo antigo de apenas se especializar e melhorando tecnicamente vai fazer a carreira deles impulsionar, e continuam presos a isso. Aquele clássico dentista que fala: isso aí é tudo enrolação, esse papo de gestão aí é para ganhar dinheiro nas nossas custas, o negócio é se especializar, trabalhar, que o reconhecimento vem. Especializar, trabalhar e o reconhecimento vir é um dos fatores que fazem você ter mais resultado. Mas existem diversos outros. E se você não acredita em mim, ou se esses dentistas não acreditam no que eu estou falando, como é que as franquias estão tentando resultado assim? Como é que elas estão crescendo? Como é que elas estão tirando o seu paciente? Se boa parte das franquias estão trabalhando com uma equipe de dentistas que não são seus donos. Os donos da franquia, os franqueados, quem comprou a franquia, às vezes não está nem na operação. E pior, já ouvi de relatos de quem tem franquia. Muitos dos donos de franquia nem dentistas são. A maior parte nem dentista é. Porque muitos franqueadores até preferem que não seja dentista, porque o dentista ele tem uma resistência a entender o lado da gestão. Não quer entender. Acha que é bobagem. Então, até os próprios franqueadores estão preferindo botar gente que não é dentista, que está com a cabeça mais aberta para isso. E é o seguinte, não adianta resistir. Não tem o que acreditar. As práticas de gestão funcionam. Não sou eu que estou dizendo. É tudo quanto é empresa, e não estou falando só odontologia, não. É tudo quanto é empresa que está no mercado, que tem prática de gestão funcionando e tendo resultado. Um consultório odontológico também é uma empresa, quer você goste ou não. É uma empresa. Porque é o seguinte, vendeu, gerou faturamento, é empresa. Não tem o que discutir, não tem o que acreditar. Tá? Então, toda essa resistência que o dentista tem, ela é, e eu acho importante a gente saber a origem disso, para poder entender e mudar. Toda essa resistência, ela vem da própria característica da formação exclusivamente técnica do dentista. Então, não é tanto culpa dele. Pensa bem, o dentista, desde que entra na faculdade, ele fica 4 anos e meio estudando os dentes, estudando algo que é muito pequeno, que é o dente, e estudando formas de agir
no dente e nos tecidos ao redor do dente, nos periodontais, e estudando técnicas de de trazer saúde bucal, de trazer saúde através do tratamento dentais e periodontais e por aí vai. Quando você se concentra exclusivamente por 4 anos e meio só aprendendo a técnica e não olha para o lado de fora, automaticamente sua visão fica mais restrita. É muito difícil não ficar. Então o dentista já sai da faculdade com aquele pensamento mais restrito. E os professores da faculdade, eles também vão estar dando só a técnica, tanto pelo conteúdo programático, que é técnico, quanto pela questão de mercado, porque às vezes eles podem não ter a visão, ou se tem, não falam. Não fazem questão de ensinar ao dentista a ter visão empresarial, a ter visão de mercado. Por quê? Porque no final das contas os alunos vão acabar sendo concorrente deles, então eles não têm interesse nenhum em abrir a visão do dentista para isso. Tá? Aí o dentista se forma, vai para o mercado, continua trabalhando, aí vai trabalhar. Né? E aí a rotina dele é trabalhar entre 4 paredes, olhando para uma boca, que é um local muito pequeno, e trabalhando no dente, que é menor ainda que a boca. E muitas vezes dentro do próprio dente, como endodontista, que é menor ainda. O dia inteiro, um atrás do outro. Vem, trabalha, olha, sempre aqui, sempre focado. Não tem como a visão ficar ampliada. Não tem. É humanamente impossível. Então todo esse conjunto de informação vai criando os valores na mente do dentista. E esses valores vão sempre priorizando e enaltecendo muito mais a técnica, que é o que ele viu até o momento, que faz parte da rotina dele, do que o mercado. E aí, o mercado é quem manda, porque é o paciente que financia tudo isso. E o paciente está dentro do mercado. Então, o dentista se preocupa com a técnica, mas não se preocupa com o paciente, com o mercado. E aí, vem empresários experientes, como os donos de franquia, olham que não dominam a técnica, olham para o mercado, aprendem a identificar e encontrar profissionais bons tecnicamente para poder atender o mercado e saem na frente. É simples assim. Então, se o dentista continua nesse processo, que vem desde a faculdade, qual é o futuro dele? Servir de mão de obra para quem está olhando para o mercado. Porque o paciente vai priorizar quem está tomando conta dele. Entende? Percebe? Tá? Então, o dentista, eu vejo que às vezes ele fica muito cético às questões de mercado, às questões de gestão. Ele, por também estar sofrendo muito com a concorrência há muito tempo e ter crescido todo um mercado para poder vender para dentista também, né? O dentista está cada vez mais ganhando menos, por conta que o mercado está muito concorrido, e investindo mais, né? E tendo que investir mais. Curso, equipamento caro, scanner e consultórios, aparelhagens no consultório mais caras ainda, exigindo isso do dentista. E então ele fica mais arredio, mais arisco, quando alguém vem propor alguma outra coisa que ele está realmente precisando. Então eu já vi muito dentista, quando você entra com um papo da questão de olhar para o mercado, de transformar o seu consultório numa empresa, em a questão de gestão, de já olhando assim com aqueles olhos, mais um que vem aqui me arrancar dinheiro. Não, o negócio é trabalhar, se especializar, trabalhar, baixar a cabeça que o retorno vem. Tá? Não adianta ficar para trás. Tem que quebrar, desconstruir isso na mente do dentista. E faz parte aqui da gente aqui que trabalha nesse tipo de educação, na educação de gestão, educação empresarial para o dentista, faz parte, e eu acredito que é a tarefa mais difícil, pelo menos tem sido aquilo que eu mais tenho tido dificuldade com meus alunos, e mais tenho tido dificuldade ao divulgar esse tipo de atividade, da importância desse tipo de atividade. É desconstruir todos esses valores, para depois reconstruir
outros valores, um outro modelo de dentista, um dentista mais moderno, mais arrojado, um dentista que é técnico e que olha para o mercado. Ou, ainda mais longe, o dentista empresário, aquele que nem precisa atender, aquele que tem o conhecimento odontológico, conhece muito bem o paciente e olha para o mercado e é capaz de montar uma estrutura que arrebente no mercado, que entregue exatamente aquilo que o paciente quer, que o paciente deseja. Tá? Eu acredito que o futuro é isso. Tá? Uma hora o dentista vai ter que acordar, nem que seja na hora que ele vê que ele não tem mais nenhum paciente, os pacientes estão todos nas mãos das franquias ou das clínicas mais bem organizadas. Tá? Então, esse é um dos motivos bem fortes que eu vejo que o dentista, principalmente o dentista, né, acaba não conseguindo ter resultado. Tá? Bom, mas existe um outro tipo de motivo, que é o dentista que entendeu, despertou para a questão da gestão, despertou para a questão de se tornar empresário também e buscou informação, né? Seja através de curso, ou seja através de informações na internet, ou estudando por conta própria, seja lá como for. Tá? Tem esse dentista que ele entendeu isso. Tá? Mas existe uma diferença entre entender, aprender e colocar em prática. E aí tem uma ponte que é relativamente longa e difícil de passar, tá? Porque isso vai envolver uma série de mudanças na rotina do dentista. E não ninguém, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade de sair da sua zona de conforto. Você colocar em prática aquilo que você aprendeu, as práticas de gestão que você aprendeu na sua clínica, no seu consultório, vai envolver você mexer na sua zona de conforto. E a primeira coisa que a gente faz quando tentam mexer na sua zona de conforto, até quando nós mesmos tentamos, é nos defender. Dá medo, dá ansiedade, dá preguiça também. Né? A gente não quer sair da zona de conforto, afinal de contas a zona de conforto é confortável, mesmo que ela esteja te travando. Tá? Então, isso é a zona de conforto onde se encontra o dentista, acredito que é um dos grandes responsáveis por ele não atingir o resultado, mesmo sabendo o que tem que ser feito. Tá? E aí, quando ele está nessa zona de conforto, ele começa a entrar num ciclo de procrastinação. Aí ele começa a dizer, eu sei que eu tenho que fazer tal, mas eu vou fazer amanhã. Semana que vem eu faço. Essa semana eu tenho muito problema para resolver, estou sem tempo. Então semana que vem. E aí vai procrastinando. E os motivos pelo qual ele procrastina, ele acaba não admitindo nem para si mesmo. Muitas vezes, por trás dessa procrastinação, tem uma preguiça. Uma simples preguiça. Porque mudar dá muito trabalho. Colocar as práticas de gestão em função dá muito trabalho. E é um trabalho que ele não está acostumado a fazer. Afinal de contas, ele ficou todo esse tempo trabalhando tecnicamente, investindo no seu raciocínio, investindo no seu aprendizado nas questões técnicas referentes à odontologia. Aí ele vai ter que aprender uma coisa nova, colocar em prática essa coisa nova, até isso aí ter resultado, dá preguiça. Aí ele procrastina. E aí ele volta para a zona de conforto. Porque a odontologia ela tem uma característica muito interessante. Você começa a fazer dinheiro rápido. Porque você aprende a fazer os procedimentos odontológicos, então já está apto a botar um paciente lá. E começar a atender e já tirar o seu dinheirinho. Só que desse tirar o dinheirinho para uma carreira mais próspera, para realmente faturar de verdade, tem um longo caminho. E é aí que o dentista acaba se seduzindo na zona de conforto e fica naquela zona de conforto. Tá? Como tem muitos, e a maioria que eu acredito, e não exploram o seu potencial, o potencial do seu negócio. Tá? Outro motivo que eu vejo que é muito frequente em alunos, em dentistas, que eu dou consultoria, nos alunos, é a ansiedade por resultado. O dentista, e aí eu não incluo só o dentista, incluo todos aqueles que estão vinculados ao mercado odontológico, que buscaram a informação, buscaram a formação em gestão, buscaram o seu conteúdo para poder colocar em prática, e na hora de colocá-lo em prática,
passa por essa dificuldade, passa por esse mesmo tipo de característica, essa ansiedade. Uma ansiedade por resultado rápido. Tá? Essa ansiedade é assim, é um ciclo, tá? que eu já vi que sempre, é um padrão, um ciclo padrão que eu já vi que sempre acontece. Ele aprende o que tem que ser feito, né? E aí ele começa a colocar em prática. Tá? E aí ele começa a colocar em prática, e ele não tem resultado imediato, porque não existe forma mágica, né? Não existe. Então você precisa colocar em prática e persistir para que aquilo comece a dar alguns primeiros resultados e depois vire uma bola de neve, uma onda que dê mais resultado. Mas você precisa construir isso. Tá? Mas ele começa a colocar em prática e ele não tem resultado. Aí quando ele vê que não tem resultado e ele vê que tem todo um caminho para se colocar em prática, aí ele começa a procurar atalhos. Né? Tipo, o que eu posso fazer para pular essa etapa aqui, já ir direto para a fase do resultado ou para conseguir um resultado mais rápido. E é aí que ele começa a trocar os pés pelas mãos. Tá? Toda vez que ele procura atalho, ele se atrasa em relação ao resultado. Aí ele dá uns passos mais para trás ainda. Tá? Não só atalhos. Às vezes ele pega assim, eu já vi alguns alunos fazendo isso. Estou dando uma aula aqui, passando passo a passo de como tem que ser feito as coisas. Aí, naquele passo a passo, ele ouve alguma coisa que é um pouco mais fácil de colocar em prática, ou alguma das coisas que ele entende. Aí ele pensa, uma ou duas coisas, ele pensa, eu vou pegar essas duas aqui, vou botar em prática e ver se eu consigo um resultado. E aí não consegue, porque aqueles passos, eles faziam parte de toda uma estratégia. Aí não consegue resultado, e aí ele começa a ter menos resultado ainda com esse tipo de prática. Tá? E aí o que acontece? Desmotiva. Fica desmotivado. Aí ele começa a botar a culpa no método, na gestão, no mercado. Aí aquele dentista tipo que reclama, aí começa a reclamar. Aí começa, isso aí não funciona, eu falei, eu acredito, eu sabia que ele já veio antes com os valores construídos, já veio assim com o pé atrás. Aí fala, eu sabia que isso aí não dá certo, tá? Isso é só papo para te arrancar nosso dinheiro, tá? Não sei o quê. Mas aí, como é que ele vai ter resultado se ele não botou todo o método em prática? Dificilmente alguém coloca a responsabilidade nos seus próprios atos. Aí ele vai botar no método, ou na questão de gestão, ou vai voltar aos seus valores antigos, e aí ele desiste. E aí ele volta para sua zona de conforto. E volta para aquele ciclo de fazer várias especializações e tal, e não consegue resultado, aí começa a reclamar sem parar. Tá? Como eu vejo vários dentistas fazendo isso. Então, essa ansiedade é a causa, uma das causas de impedir de ter resultado. A gente tem que entender o seguinte, não existe milagre. Quando você começou a aprender odontologia, quando você começou a aprender, vamos dizer, a sua especialidade, quando você começou a realmente aprender os primeiros passos da sua especialidade, quanto tempo levou para você chegar no nível que você chegou? Quanto tempo levou? Quantas aulas você teve que assistir? Quantos pacientes você teve que atender? Quantas vezes você teve que praticar e botar e realmente atender com os casos que hoje você faz com facilidade, com mais maestria? Quantas especializações, quantas atualizações, quanta troca de ideia, quanta tentativa e erro você não fez para chegar nesse nível? Como é que você quer chegar num nível de excelência em resultado com a gestão de clínicas odontológicas, com a questão de se tornar empresário, da noite para o dia? Assistindo a aula assistindo a aula ou ouvindo um determinado conteúdo com preconceito, com o pé atrás e botando em prática só uma daquelas partes para ver se testando para ver se funciona. É impossível. É impossível. Se resolveu entrar, tem que entrar de cabeça. Ou então nem entra. Tá? Mas aí vem um outro ponto que eu vejo muitos dentistas travando, que é a questão do tempo. A falta de tempo. É um problema real. Tá? O dentista atende seus pacientes, como é que ele vai atender e gerenciar ao mesmo tempo sua clínica? Né? É um problema. Tá? Bom, para isso eu tenho basicamente duas coisas a dizer. A primeira e mais importante.
Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Tá? Tem que querer. E quando você quer de verdade, se o dentista já está assim, de saco cheio do resultado que ele está tendo, de saco cheio de ver as franquias disparando na frente dele, de saco cheio de ver outros dentistas menos competentes, mas porque sabem fazer o marketing pessoal, porque sabem fazer as coisas, disparando na frente dele, aí ele dá um jeito. Aí ele arruma tempo. Tempo a gente faz. Tá? A gente cria o tempo. Prestando atenção naquilo que a gente está perdendo mais tempo na vida e trocando, substituindo algumas coisas que antes eu estou fazendo, agora eu vou deixar de fazer e vou incluir isso aqui. Tá? Mas tem que querer. Bom, entendendo que você tem que arrumar tempo, o dentista ele pode passar por um outro tipo de reflexão. Ele pode ver todas essas práticas de gestão e entender que ele não vai ter condições de aplicar. Que ele não tem a motivação necessária para botar em prática. Que ele não quer. Tá? Que ele quer é realmente atender. E aí, o que eu aconselho ele a fazer? Nada de errado com isso. Tá? Errado é você se enganar. É você não fazer essa reflexão e não entender isso. Tá? Uma vez entendido isso e assumido isso, quais são as alternativas que ele pode ter? Uma alternativa que eu acho que funciona muito bem é você procurar um sócio que tome conta da gestão. Que se dedique exclusivamente à gestão da sua clínica. Aí você atende e o sócio toca o negócio. Se esse sócio for dentista, melhor ainda, porque ele vai se comunicar com você na melhor linguagem possível, vai se comunicar com a sua equipe na melhor linguagem possível, vai ter moral para cuidar da equipe, vai conhecer muito bem o paciente, vai saber exatamente o que for feito. A figura do dentista empresário, ela é muito mais poderosa do que um empresário da odontologia que não é dentista. Olha, a hora que você se tocar disso, a coisa muda. Você explode. A hora que os dentistas se tocarem disso, eles tomam o mercado. Tá? O poder que tem esse conhecimento intrínseco do dentista para o mercado. Então, se você não tem tempo e não tem disposição para isso, não quer, una-se com um dentista que queira, ou com um empresário que queira fazer esse papel da gestão. Esse parceiro, esse sócio, pode ser o seu cônjuge, marido ou esposa, pode ser um amigo, pode ser um outro dentista que não tenha tanto tesão em atender assim. Eu era um dentista que não tinha muito tesão em atender. Eu atendi, tá, por um tempo, mas não era aquilo que me satisfazia. E aí eu me tornei um dentista empresário. Minha última clínica, eu era exclusivamente gestor da clínica. Eu era sócio da clínica e era exclusivamente gestor das clínicas que eu tive. Tá? E foi uma maravilha para o meu sócio. Meu sócio era dentista, ele atendia, então ele não se preocupava com mais nada. Ele só chegava, sentava, atendia e não tinha problema. Todos os problemas eram comigo. Problemas de gestão. Então é uma parceria que dá certo. Não estou falando assim de tolo isso. Estou falando que dá certo porque deu certo comigo. É assim. Tá? E aí o dentista focado na gestão vai conseguir gerar mais resultado que dividido por 2 vai ser melhor para os dois. Tá? Mas é algo que precisa ser resolvido. Tá? Se você não tem tempo, mas tem tesão nisso, em se tornar empresário, tem o desejo de se tornar empresário, visualiza, vislumbra isso para você, aí quem quer dá um jeito, quem não quer é uma desculpa. Aí você arruma o tempo. Tenho certeza que se você quer, você vai arrumar o seu tempo. Tá? Bom, visto todos esses motivos, como é que a gente faz para vencer tudo isso? Né? Como é que a gente faz para superar todas essas dificuldades e poder começar a aplicar aquilo que tem que ser aplicado na nossa clínica e efetivamente ter resultado? Primeiro de tudo, a questão mais importante que eu vejo é você colocar os pés no chão e assumir para si mesmo, assumir como verdade que não existem milagres. Não existem.
tudo que é atividade que você quiser aprender e começar a fazer, você vai ter um processo de aprendizado, depois você vai colocar em prática, e quando você colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria, vai dar errado. As chances de dar errado são muito maiores do que as chances de dar certo, porque você nunca colocou em prática. Você não tem experiência naquilo. Existe uma ponte entre a teoria e a prática. Você vai colocar em prática, vai dar errado, aí você vai tentar de novo, aí vai acertar mais um pouco, mas vai errar bastante. E aí vai continuando a colocar até que os acertos sobreponham-se aos erros. E aí você começa a ter resultado. Só que esse caminho, ele é longo. Ele é longo e ele é longo, mas ele te leva à vitória. E só alcança a vitória quem for persistente. Só o persistente que chega lá. O vitorioso é aquele que não desistiu. Tá? E outra coisa, não compara o teu resultado com o outro. Se alguém está indo mais rápido, você não sabe os motivos pelo qual aquela pessoa está indo mais rápido. Às vezes ela está indo mais rápido porque ela tem algum esquema que você não tem. Às vezes ela está indo mais rápido porque ela aprendeu mais rápido mesmo. Porque ela colocou mais rápido em prática, porque ela foi mais obcecada em fazer aquilo. Tá? Então, cada um tem o seu ritmo. Se o seu ritmo é mais devagar, melhor devagar do que não ir. É melhor devagar e sempre do que não ir. Tá? Então a primeira coisa é assumir isso, que não existe milagre. Tá? Se um dentista agora que se formou decidir fazer implantodontia, ele não vai para um curso de especialização em implantodontia e sair do curso já operando pra caramba. Já operando muito bem, pegando tudo quanto é caso. Não é assim que vai acontecer, a gente sabe. Você que é dentista sabe. Ele vai fazer o curso, ele vai colocar em prática no curso, depois ele vai para o consultório, ele vai ficar um pouco inseguro, vai fazer alguns casos mais simples primeiro, vai errar, depois ele vai acertar, vai acertando, vai corrigindo, e vai demorar alguns anos até ele realmente ficar bom e aquilo está trazendo retorno, resultado para ele. Em qualquer área é assim. E na parte da gestão também é assim, não tem como não ser. Tá? Outra coisa que é muito importante para que você supere isso e passe a ter os resultados. Aprender sem preconceito. Se você decidiu aprender, se você decidiu comprar um curso de gestão, buscar conhecimento por si só, ou ler livros, ou pegar uma consultoria, conversar com quem entende, na hora que estiver indo atrás do conhecimento, baixe a guarda, tenha de braços abertos, escolha quem você vai ouvir. Hoje na internet tem muita gente falando, né? Tem muita gente dando muita informação. Nessa área de gestão de clínica tem um monte, eu sei que tem. Tá? Então escolha quem você vai ouvir. Veja se faz sentido para você o que ele está falando. Tá? Se você viu que faz sentido, vê os resultados dele, viu que faz sentido e tal, aí baixa a guarda e ouve o que ele tem para te dizer. Ou se resolveu ler por conta própria, baixa a guarda e ouve aceita o que você está recebendo de informação, de braços abertos. Se você duvidar, se você ouvir com preconceito, tipo assim, a pessoa tá te ensinando, tá falando, não sei se aí funciona não, isso aí não tá com cara de vai funcionar. Acho que eu nem vou botar em prática, então eu vou botar só com reserva. Aí não vai funcionar. Você vai estar só perdendo tempo. Você ganha muito mais tempo se você pré-selecionar quem você vai ouvir. E aí depois que você confiou, você colocar em prática, e se não dá certo você trocar, do que você ouvir com desconfiança. É exatamente a mesma coisa do que aquele paciente seu desconfiado. Aquele que chega no seu consultório, você fala, já foi em vários dentistas e tal, você fala, apresenta o resultado, aliás, você apresenta a proposta de tratamento, faz o diagnóstico, proposta de tratamento, tal, os resultados que ele pode obter, e aí ele começa a duvidar de tudo que você fala. Não sei não, isso aí minha amiga fez ali e não deu certo, os implantes caíram tudo e tal. Isso aí, já ouvi falar que não dá certo, tal, não sei o que, e começa a duvidar. Não é chato? Não atrapalha o tratamento?
não te dificulta você entregar o resultado para ele? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Você não consegue ver que esse paciente às vezes está se prejudicando com tanta guarda alta, com tantas amarras? É exatamente a mesma coisa. Tá? Então, sem preconceito e braços abertos para poder aprender o que tem que aprender. Tá? Depois, você vai aprender, na hora que você for aprender sobre isso, vai ser um mundo novo. Vai ser uma quantidade enorme de informações e todas que não vão estar muito relacionadas a tudo aquilo que você aprendeu. Tanto na forma como você aprendeu, quanto no conteúdo que você aprendeu. Tá? Porque é algo diferente. Principalmente para o dentista, que é mais técnico. Tá? A odontologia técnica ela é muito objetiva. E questões do mercado, às vezes, são subjetivas. Porque dependem de pessoas, dependem de comportamento humano. Tá? A não ser as finanças é mais lógica, mas o marketing, a logística, a equipe envolve com pessoas, o mercado são pessoas com uma série de influências, então a gente age, ela tem muitos componentes subjetivos, tá? Que o dentista tem um pouco mais de dificuldade de conseguir compreender isso, de entender a lógica disso, tá? Então, isso a tua mente vai acabar dando uma recusada, é natural, tá? E vai criar um pouco mais de dificuldade de poder entender no âmago a lógica disso para poder colocar em prática. Tá? Outra coisa, você pode ficar muito sufocado com a quantidade de informações. Vai vendo aquilo tudo e fala, nossa, mas eu não faço nada disso no consultório, não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar. É a frase que vai vir na sua mente. Tá? Então eu aconselho você não ter pressa e aplicar aos pouquinhos o básico. Tá? Ver qual é o básico. O seu professor ou quem você estiver ouvindo vai estar definindo o que é o básico para se aplicar. Tá? Você aplica o básico de cada área da gestão. Tá? E vai evoluindo aos poucos. A gestão ela é infinita. Você não vai... Gestão basicamente é planejar e organizar. Você não vai planejar e organizar tudo de uma vez. Você vai aos pouquinhos e vai sempre tendo coisa para melhorar. Tá? Então você pega as questões básicas e começa passo a passo. Tá? Então aqui eu sugiro eu vou dar alguns passos aqui, uma ideia para você saber por onde começar. Você vai começar pelo financeiro. Por que o financeiro? Porque o financeiro é o coração da empresa. É ele que bombeia sangue para todos os setores da empresa. Sem financeiro não tem marketing, não tem atendimento, não tem paciente, não tem estrutura, não tem nada. Tá? Tem muita empresa que vende muito, mas está quebrada porque não tem um financeiro desorganizado. Se o barco estiver furado, né, vai estar entrando água no barco, não adianta você tirar a água que vai estar sempre entrando mais. Então o financeiro é a primeira coisa que tem que ser organizado. Então você vai ver ali, primeiro separar as contas do que é clínica, do que é da clínica, do que é as suas pessoais, que a maior parte dos dentistas mistura tudo. Né? Vai separar as contas, vai montar o seu preço considerando todos os custos mesmo, não copiando do concorrente, porque cada um tem uma estrutura de custo, né? Então vai ajeitar a casa nesse sentido. Vai fazer um gerenciamento financeiro mesmo, sabendo como alocar melhor o dinheiro, o montante que tem, não é sair gastando, ver aonde que vai ser investido, se vai investir em alguma coisa em equipamento, se vai investir na melhoria da sala de espera, se vai investir em treinamento, se vai investir na sua própria formação, tá? Se vai investir contratando mais outros funcionários para melhorar o atendimento. Ou seja, esse arcabouço financeiro vem em primeiro lugar. Tá? Depois que você organizou ele, ou seja, ele vai estar preparado para receber a quantidade de pacientes que vai vir nos próximos passos. Se ele não estiver preparado, e você, por exemplo, começar pela captação de pacientes, por exemplo. Que é isso aí, o dentista e os empresários, de modo geral, eles têm já uma ansiedade em já captar o paciente. Né? Captar mais cliente, paciente. Então ele é capaz de ouvir todo o passo a passo de um curso ou de alguma informação que esteja correndo atrás, e aí pula tudo, vai direto lá, vai buscar o atalho, aquele que eu falei. Vai direto na captação de paciente e aí já começa a fazer.
Aí faz a captação de paciente, aí vamos dizer que alguma coisa dê certo. Mas ele está com o financeiro desorganizado, ele está com a logística de atendimento toda desorganizada. Aí aquele paciente vem na clínica e ele tem uma experiência péssima, porque está tudo desorganizado e ele foi atendido atrasado, os dentistas da equipe não foram bem selecionados ou atendendo ele de uma forma sem padrão, sem estar organizado, o trabalho do laboratório atrasou, ele faltou, tal, não sei o quê. E aí tem uma experiência péssima e ele sai e começa a falar mal para todo mundo e aí a sua queda vai ser maior ainda. Ou se você tiver com o financeiro todo desorganizado e entrou o paciente, entrou o dinheiro vindo desse paciente, só que está tudo desorganizado, você começa a perder dinheiro em cima disso, ou o teu preço não está bem calculado, você começa a vender muito, mas está tendo prejuízo. Tá? Então tem que organizar a casa financeira primeiro. Depois que você fez isso, você vai para a parte de público-alvo. Conhecer o seu paciente. Conhecer quem que você vai atender. Tá? Para poder montar um atendimento que vá agradar esse público. Tá? Porque normalmente o dentista ou o empresário menos experiente, ele quer vender tudo para todo mundo. Mas quando você tenta vender tudo para todo mundo, você não vende nada para ninguém. Então tem que escolher um público para atender e entregar a melhor experiência possível para esse público, de acordo com as preferências dele. Tá? Depois que você definir o público, você vai definir um padrão de atendimento, uma forma de atender que agrade muito bem esse público. E essa forma de atender é passo a passo mesmo, desde o atendimento telefônico até como recebe na sala de espera, como leva para o consultório, como é que vende, como é que trata ele durante o atendimento, tudo mesmo, passo a passo. E isso vai ser padronizado dentro de um padrão de atendimento. Por isso tem que botar o passo a passo. Esse padrão feito, você com esse padrão em mãos, fica mais fácil de você poder treinar uma equipe. Fica mais fácil de todo mundo entregar exatamente aquilo que você estudou, que o seu público prefere. Que se você vê o que o seu público prefere e não tem um padrão para atender ele, cada um vai atender de um jeito. E aí você não cria uma experiência de verdade que realmente agrade esse público. Tá? Depois que você criou o padrão, você vai organizar a logística de atendimento, todos os processos de atendimento para colocar esse padrão em prática. Tá? Ou seja, se o padrão de atendimento é o seu produto, é o seu serviço, a logística de atendimento vão ser os trilhos pelo qual o padrão de atendimento vai ser colocado em prática. Os trilhos vão garantir que ele chegue no lugar que ele tem que chegar. Tá? Depois de definido todos esses processos da logística de atendimento, eu digo logística de atendimento como comprar os materiais, como distribuir eles no consultório, como vai ser a logística na hora que o paciente entra no consultório, na clínica, desde o cadastro, da recepção, até a chamada no consultório, até a marcação de consultas, tudo que envolve o atendimento dele. Tá? Depois que você definiu essa logística, como padrão de atendimento, aí você vai selecionar a sua equipe. Você organizou tudo isso, passo a passo, aí você vai selecionar os membros da sua equipe que vão merecer fazer parte desse projeto tão bem organizado. Tá? Aí você seleciona a equipe e treina ela. Aí vai treinar a sua equipe para poder executar os padrões de atendimento dentro dos processos de logística. Depois que você tem isso, é que você vai para a captação de paciente. É aí que você vai para a captação. Por quê? Porque aí você está com a equipe e com a estrutura totalmente preparada para receber aquele paciente que você está captando e ele ficar satisfeito com o atendimento que está sendo recebido e indicar para outras pessoas e a coisa começar a rodar. Entende? Então, assim, todo esse processo demora um tempo, tá? Então, se você pular direto para a captação, que é o que todo mundo quer, esse processo vai ser quebrado. Você capta ele, só que a clínica está desorganizada, e aí vai queimar o filme, ele não vai gostar, e ele vai falar mal, e essa clínica vai afundar mais ainda. Tá? E importante dentro desse processo, faz o básico de cada um deles. Depois que você entrou na captação de pacientes, beleza. Aí começou a vir os pacientes da sua clínica, começaram a ficar satisfeitos com o atendimento, tal, começaram a indicar para outros, vai aumentar o volume de pacientes. Aí você volta lá para o financeiro, organiza, aí quanto mais pacientes, mais gente para atender,
mais complexa fica a estrutura. Aí você volta para lá e aí organiza o seu financeiro de acordo com a nova realidade, com a nova estrutura. Tá? Aí você vai, de novo, olhar o seu público-alvo, ver o que mais ele quer, porque a gente nunca está... a pesquisa do público-alvo ela é eterna. Tá? Você vai cada vez conhecendo melhor ele. É que nem uma pessoa que você está se relacionando. Você conhece cada vez mais essa pessoa e aí vai podendo... Né, o seu cônjuge, por exemplo. Quanto mais você convive, mais você vai conhecendo, mais vai sabendo os atalhos para agradar essa pessoa. Mesma coisa o público-alvo. Aí você aprendeu mais sobre isso, conheceu mais, porque está mais em contato com ele, porque ele está indo mais na sua clínica, você vai melhorar o seu padrão de atendimento. Aí você melhora a logística de atendimento, treina mais a sua equipe, né, ou vê o que errou no treinamento da equipe anterior, troca alguns membros, e aí você vai, depois de tudo isso feito, capta mais pacientes. E é um ciclo que não termina nunca. Tá? Então, vai aos pouquinhos. Sem pressa, sem ansiedade por resultado. A ansiedade vai fazer você afundar mais. Você fazendo todos esses passinhos, certo, passo a passo, as chances de sucesso são muito maiores. Tá? Tem que ter essa maturidade de poder esperar o momento certo, de poder colher os frutos. Como em tudo. Quando você planta, você não tem a colheita no momento. Você tem que plantar, cuidar da terra, arar, regar, né, ou preparar ela para receber as chuvas, tal, até aquela colheita realmente gerar frutos. Tá? É a mesma coisa em tudo quanto é coisa. E não diferente para odontologia. Tá ok? Bom, espero que isso tenha clareado mais as suas ideias, clareado mais o caminho o que você vai percorrer, tá? E eu quero deixar uma mensagem final aqui nessa aula. Existe, essa frase não é minha, tá? Mas ela se aplica muito bem ao que a gente está conversando. Existe uma diferença muito grande entre saber o caminho e percorrer o caminho. Ok? Era isso. No mais, no mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.